Pessoal, bom dia. Nós vamos conversar um pouquinho hoje acerca desse assunto aqui de evolução e progresso. Não vamos falar propriamente sobre a evolução do homem, né, no seu sentido aí. Mas vamos conversar aqui sobre evolução e progresso, mais no seu sentido espiritual. E para isso que nós trouxemos algumas perguntas para que nós possamos conversar sobre elas. Então a primeira pergunta é assim, por que Deus não criou os espíritos já perfeitos para lhe poupar do mal e todas as suas consequências? É comum, às vezes, a pessoa até fazer essa pergunta, né? Porque Deus é de infinita misericórdia e bondade, de inteligência, né? De amor. E às vezes podia pensar, né? Certa feita um amigo nosso, que hoje é espírita, naquela época não era, hoje ele até faz palestra, ele me fez essa pergunta. Por que nós fomos criados em passar por todo esse processo de sofrimento? Se Deus é de amor, por que Ele já nos criou assim com perfeição? Para que não passasse por esse sofrimento. Mas é muito interessante a gente falar sobre isso, porque a gente poderia até perguntar por que a criança já não nasceu sabendo tudo. A gente sabe que todos nós, nesse processo natural de reencarnação, todos nós estamos evoluindo, né, crescendo, né, através dessas sucessivas encarnações há milênios, né? E a criança, naturalmente, nós também passamos pelo período da criança, não é um espírito que foi criado agora. A criança, naturalmente, é um espírito que já viveu existências, né, e traz bagagens adquiridas. Mas acontece que, quando ela vem para o mundo, ela não pode absolutamente estar de posse desse conhecimento, ou daquilo que realmente ela já participou de outras oportunidades. Por quê? Por causa da sua fragilidade, seu corpo, né, que ainda não está desenvolvido. Então, à medida que ela vai crescendo, que ela vai desenvolvendo a sua postura física, aí então ela vai lembrando, né, essas situações em que ela já participou efetivamente. Então, ela não poderia saber as coisas aí no momento em que ela está desenvolvendo isso. Se nós fôssemos criados perfeitos, nós seríamos exatamente como um robô. Um robô que o homem cria através do processo tecnológico e coloca esse robô à sua disposição. Mas esse robô seria o quê? Um elemento, né, uma máquina guiada pelo próprio homem, sem inteligência. Ele seria somente conduzido, né? Se ele fosse somente conduzido, ele não poderia assumir nenhuma postura de responsabilidade, porque alguém estaria conduzindo. E se nós tivéssemos sido criados por Deus perfeitos, seríamos como Ele, que não teríamos nenhuma responsabilidade sobre nada, porque seríamos pessoas conduzidas. Se nós pegarmos em O Livro dos Espíritos, a questão 115, nós vamos ver que os Espíritos ali falam-nos que nós todos fomos criados simples e ignorantes. Quando eles falam da simplicidade, fomos criados simples, ignorantes. Ignorante, na condição da palavra, não podemos considerá-la como no sentido pejorativo, mas alguém que tinha tudo a saber. Ele foi criado para passar por todo esse processo de evolução, ainda não sabia, mas ele tinha que aprender, né? Sendo assim, aqui está a justiça de Deus. Porque Deus criou a cada um de nós, assim, sem a sabedoria,
sem sabermos, todo num processo de simplicidade, para que cada um, usando a sua liberdade de ação, pudesse ir buscando esse amadurecimento espiritual. E a gente sabe que isso se dá através das potencialidades que Deus nos ofereceu. Nos criou com potencialidades. Assim como o livre-arbítrio, a liberdade de ação, ele nos criou com a inteligência, diferente do robô, e nos criou com a vontade, para que através da vontade nós pudéssemos exercer as realizações. Inteligência e vontade. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria como conduzir os seus atos, como nós já falamos. Assim, ele não teria nem méritos por ter praticado o bem, e nem deméritos por ter praticado o mal. Ele não seria enquadrado na lei de ação e reação. Não seria enquadrado. E com o livre-arbítrio, ele vai, assim, fazer a decisão, ele próprio vai escolher entre o bem e o mal. Se bem que o mal não deveria ser a escolha dele, porque Deus criou exatamente o bem, criou o amor, para que nós o seguíssemos desde o seu início. Então, o problema de todos nós é a questão da escolha. Nós temos o livre-arbítrio. A escolha é que nos leva, muitas vezes, às dificuldades do caminho. Deus nos deu a inteligência para adquirirmos conhecimentos. Começamos lá, simples, ignorantes, para adquirirmos os conhecimentos. Deus tem como objetivo nos levar à perfeição. Os seus desígnios nos levar à perfeição. Pois bem, então a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Vejam só por que a criação é sábia. Porque se nós fomos criados para usarmos a inteligência, o objetivo é o desenvolvimento moral, embora saibamos que para chegar a essa condição devemos desenvolver as partes necessárias, que é a material, a intelectual e a moral. Mas o objetivo principal de tudo isso, a gente vai ver, que é a moralidade. A inteligência e a vontade são alavancas do progresso do homem. A inteligência e a vontade são alavancas. Aqueles que usaram mais a sua vontade para evoluir estão acima dos que poucos fizeram. E é verdade. Porque a gente vê aqui, quando aqueles missionários vieram para a Terra, ou ainda continuam vindo para a Terra, para nos trazer as instruções, a gente sabe que esses missionários vieram para a Terra para pregar a igualdade, como um processo de justiça, de respeito ao semelhante, né? Mas é impossível que haja uma igualdade aqui na Terra, tendo em vista essa diferença que há entre nós, em virtude da vontade que cada um usou. Então, nós fomos investidos da inteligência e vontade, que é o propósito da evolução de cada um de nós, só que muitas pessoas, às vezes, ficam retrógradas. Elas não desenvolvem a contento aquilo que é da responsabilidade de cada um de nós. Então, a diferença que há entre nós é exatamente do progresso realizado, tanto intelectualmente como moralmente. Agora, a igualdade se dá, nós somos todos iguais perante Deus. A diferença, somos todos irmãos. A diferença é exatamente essa questão de uns que cresceram um pouco mais que outros. E a gente vê isso na própria escola, né? Às vezes alunos repetentes, na minha época repetia, hoje não repete mais. Alunos que às vezes ficam
para trás, não se esforçam tanto, como outros que vão além. É assim que acontece. Então, na nossa evolução, é assim que se dá as coisas. Até no processo, esse processo de igualdade jamais vai acontecer. Todos seremos iguais, no mesmo patamar de entendimento, de riqueza e de tudo. Não chegaremos a isso. Por causa dessa questão da vontade que cada um empreende nos seus, coloca nos seus empreendimentos. A inteligência é o farol que nos guia, mas é a vontade que nos faz caminhar. Nós temos inteligência, é o farol. Nós temos que colocar a vontade para seguir essa luz, para seguir esse farol, a gente não chega a lugar algum. A segunda pergunta que nós vamos fazer aqui: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos da codificação. Ele perguntou qual era a finalidade, por que nós viemos para a Terra? E os espíritos responderam que Deus tem os seus desígnios. Ele nos criou para que atendêssemos à evolução, buscando, obviamente, a perfeição. Mas para chegar a essa perfeição, a gente tem que lutar muito, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que ter muita vivência, né? Junto ao trabalho. Quando nós falamos da escolha, é assim: o indivíduo usa o seu livre-arbítrio para crescer, para realmente desenvolver aquilo que vai levá-lo à perfeição. Então, e os espíritas até fazem considerações aqui, dizendo que muitos vieram para viver a expiação e outros para viverem, né, as missões. Mas é verdade isso, porque a gente vê que, tendo em vista o que nós já falamos na questão da vontade, da diferenciação que há entre nós, muitos desses espíritos que vêm para a Terra como missionários são aqueles que atingiram, né, um patamar melhor de crescimento espiritual, que usaram a vontade, que estão melhor, que estudaram, que desenvolveram a parte boa, intelectual e moral, e eles vêm ajudar a nós outros retardatários. Estamos aqui à mercê ainda de pagamentos, de trabalhos assim difíceis aqui na Terra, que nós às vezes chamamos de expiação, que não é propriamente expiação. É exatamente um processo reeducativo, para que nós possamos ser como eles mesmos, ser como os missionários. Então, nós fomos criados para o progresso constante, ao desenvolvimento do seu progresso material, intelectual e moral. Esse é o objetivo da nossa perfeição. Desenvolvemos toda essa questão aqui. Na outra questão, é a terceira questão, dentre os elementos de progresso do homem, material, intelectual e moral, qual o maior? Nós viemos para isso, desenvolver essa postura. Qual o maior deles? Material, intelectual ou moral? Moral. Por que o moral? Paulo de Tarso, quando ele veio trazer todos aqueles ensinamentos para nós aqui na Terra, ensinamentos do Evangelho de Jesus, algo fantástico, né? Ensinamento de Jesus, né? Que na época dele não tinha nem escrito o Evangelho, Jesus já falava, depois que escreveram. A verdade é que a preocupação de Paulo era mostrar a nós outros que não bastaria nós termos somente o conhecimento intelectual, está bem amparado do conhecimento intelectual, mas devemos ter, sem sombra de dúvida, esse conhecimento moral e, naturalmente, com aplicação. Por
Por isso que ele falava, eu posso falar a língua dos anjos, saber tudo que os homens sabem, de cor e salteado. Posso colocar o meu corpo para ser queimado, distribuir tudo que eu tenho para os pobres, mas se eu não tiver caridade, nada serei. É porque, naturalmente, a caridade estava acima de qualquer propósito, a moral, acima de qualquer propósito, porque a moral é que nos leva à caridade. Então, essa era a preocupação de Paulo. Nessa questão, na quarta pergunta que nós vamos realizar aqui, é assim, na atualidade, vemos homens mergulhados num processo incrível de corrupção. Poderíamos pensar que nem todos chegarão à perfeição. Botou a palavra aqui, acho que comeu, o computador comeu aqui. Nem todos chegarão à perfeição. E a resposta é assim, ó. Todos serão perfeitos. O mal é criação do homem. Deus criou somente o bem e tem a sua lei. Se o homem burlou a lei, tem que responder por isso. O mal é uma consequência daquilo que ele fez de errado. Gente, olha que aqui é muito interessante isso, porque na atualidade a gente vê, inclusive estamos bravos com isso, né? Com a postura dos nossos governantes. Eu não gosto de entrar nesse assunto, porque a gente fica até triste com isso, né? Eu tenho desligado até a minha TV quando aparece lá. Eu gosto muito daqueles dos jornais, né? Mas de repente está enxugalhando tanto esse negócio aí de corrupção no país, que a gente fica triste com aquilo e a gente acaba desligando. Mas a verdade é assim, ó. Esse pessoal, por isso que Paulo fazia consideração, para que a gente tomasse cuidado, não somente desenvolver uma postura de conhecimento de tudo, mas que nós tivéssemos junto com isso a moralidade, né? Estava realmente em prioridade. Porque muitas dessas pessoas que agem assim, são pessoas que, naturalmente, estão destituídas do saber moral. Porque senão não agiriam assim. Então elas estão passando por um processo, que é o salve-se quem puder, desejando somente os interesses particulares dela, e prejudicando de uma forma geral a sua administração. Então, aí a gente poderia até pensar, mas esses pessoal estão cometendo tanta maldade, será que esse pessoal será perfeito? Né? Essas pessoas serão perfeitas? A gente pode perguntar isso, né? Mas a gente sabe, pela sabedoria do Criador, né, o nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, ele sabia que todos nós, de uma forma geral, nesse crescimento espiritual, a gente tem que tomar, às vezes, decisões inadequadas. Mas ele criou leis sábias. Tem leis. Então, nessa questão dessa lei, que vai, naturalmente, levar a cada um de nós a realizar o sentido certo daquilo que nos compete na evolução, ele criou a lei de ação e reação. Nós sabemos disso. Essa lei de ação e reação, Jesus já anunciava essa lei há 2000 anos atrás, quando ele falava que a cada um seria dado segundo as suas obras. Né? Entendendo assim, nós vamos saber logo que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Por isso que os Espíritos falam na questão 132, que muitos de nós viemos para viver a expiação. Estão passando pela lei de causa e efeito, acertando os nossos compromissos. Nós passamos a ser enquadrados nessa lei de ação e reação a partir do momento que nós erramos.
a partir do momento que nós erramos. Falávamos há pouco, lá na frente, com o Dejair Evonetti, justamente sobre isso, essa questão da dignidade da pessoa, né, em sermos dignos. Quando o indivíduo perde, ou realmente ele já não tinha mesmo, mas ele se esforçou para isso, o caráter, a sua dignidade, porque se perder, é porque naturalmente o cara não tem, ele pode passar por um processo muito ruim, né, de vergonha, talvez por ter passado por um processo assim, de cobrança, a hora que as coisas ficam descobertas. Então é o que a gente está vendo aí. Muitas vezes um indivíduo que tinha uma postura aí, elegante aí na política, ele achava elegante, mas de repente o sujeito é levado para uma prisão. Você imagina o que vai se passar na cabeça desse indivíduo, o que vai acontecer com o indivíduo, com a família e tudo. O caráter do indivíduo vai lá para baixo. Né? Então, é assim, então já é uma resposta da própria lei. Passando por isso, já por um processo de vergonha por ter cometido uma imprudência contra aquilo que realmente não poderia ter sido feito. Então, todos, de uma forma geral, serão perfeitos. Aí, na quinta pergunta, e a última que nós vamos fazer aqui, para não ganharmos mais 40 minutos da nossa palestra, o pessoal ainda tem que fazer o almoço, né? Poderíamos fazer uma ideia, o que seria um espírito perfeito? Nós estamos falando da perfeição, não estamos? Tá. Aí a gente pode perguntar, ou as pessoas perguntam, mas como é que seria isso? Ser perfeito? A gente vê um monte de situações erradas, como é que isso pode ser perfeito? Não é? E aí, poderíamos fazer uma ideia, que seria um espírito perfeito? Sim, seria um espírito voltado somente ao bem. Esse seria um espírito perfeito. Não teria nenhuma imperfeição. E o seu objetivo seria fazer os outros felizes. Para isso, trabalha para Deus. Ele só nessa condição de espírito, que realmente não terá nenhuma imperfeição, voltado somente para o bem, que ele será um espírito perfeito. Exemplo de espírito perfeito. É que muitas vezes as pessoas não prestaram atenção nisso. Porque Jesus de Nazaré, aqueles que falam, né, que está difícil entender o que seria uma perfeição. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: qual foi o ser mais perfeito que passou pela face da terra para nos servir de guia e modelo? Para nos servir de guia e modelo? E os Espíritos responderam: Jesus. Pois bem, Jesus de Nazaré, sem sombra de dúvida, foi o espírito mais perfeito que passou pela terra. E para vocês terem uma ideia, aqueles que ainda não pensaram assim, Jesus de Nazaré era o espírito, ou é o espírito, que havia atingido o grau de perfeição. Ele não só era o espírito mais perfeito que passou pela terra, mas era o espírito que já havia atingido o grau de perfeição. Porque só um homem da qualidade de Jesus poderia andar sobre as águas dos mares. Poderia multiplicar 5 pães em 5.000. Poderia dar vista a cegos. Limpar leprosos. Ressuscitar mortos. Só esse homem com essa capacidade. Aquela mulher sofria hemorragias constantes, ao tocar as vestes de Jesus, ela ficou curada imediatamente. Quem me tocou? Perguntou Jesus. Os discípulos responderam logo: Senhor,
Muitas pessoas te tocaram. Não, mas essa foi diferente. Porque eu senti sair virtudes. Eu senti sair energias de mim, que curaram aquela mulher. Ela havia acionado o dispositivo da cura, através da sua força, a sua fé, que era tamanha naquele momento. E foi curada. Só um homem com aquela capacidade, com aquelas energias de um espírito superior, poderia ter feito isso. Então era Jesus de Nazaré, espírito que atingiu a perfeição, dando exemplo através dos seus feitos. Deu-nos um modelo de perfeição na parábola dos trabalhadores, quando falou do pagamento de igualdade a todos. Ali era realmente um exemplo de perfeição que Jesus dava a todos nós, quando ele narrou essa parábola. Ele falou que um homem, um pai de família, que saiu a contratar trabalhadores para a sua seara, ele fez isso em 5 vezes consecutivas, durante 5 vezes consecutivas naquele dia. E convidava os trabalhadores para que pudesse realizar trabalho na sua vinha. No final do expediente, ele tinha muitos trabalhadores que haviam começado mais cedo, outro tal hora, outro meio-dia, outro quase que terminando o expediente. Ele pediu que fizesse o pagamento a todos. Mas fez uma recomendação, pediu que começasse lá pelos últimos trabalhadores que haviam aceitado o trabalho. Feito isso, a pessoa começou a fazer o pagamento, o encarregado. Quando se aproximou daqueles primeiros que começaram o trabalho, eles indagaram, um deles indagou: Senhor, mas tem alguma coisa errada, porque nós começamos mais cedo e estamos recebendo exatamente aquilo que aqueles outros estão recebendo, que começaram mais tarde. E o Senhor até considerou que ele era bom, que ele desejava ser assim. Tal. Diz que o último seria o primeiro e os últimos. Aqui Jesus falava da qualidade do trabalho. Qualidade. Ele não estava simplesmente se referindo nesse processo simbólico somente ao trabalho material do dia a dia. Ele estava falando do trabalho na sua grandeza espiritual, de uma forma geral. Da qualidade que todos nós devemos dar ao nosso trabalho, quando estamos exatamente nesse caminho da nossa evolução espiritual. Você vai atingir, mas o seu trabalho tem que ser de qualidade, senão você não chega à perfeição. Por isso que a gente desenvolve a postura material, a prática material, a prática intelectual e a prática moral, para desenvolvermos a postura da qualidade, que nos levará realmente à perfeição. Então isso seria assim, para chegar à perfeição, o homem tem que desenvolver em plenitude, no seu grau máximo, o conhecimento intelectual e na sua aplicação mais sublime. Conhecimento intelectual. Ele não pode ficar somente possuído desse conhecimento. Ele tem que ter o conhecimento e aplicar. Dá um exemplo. Tem que aplicar. Ou seja, conhecimento intelectual é saber tudo. Os Espíritos falam aqui, em O Livro dos Espíritos, que nós precisamos conhecer tudo, para chegarmos a essa condição. Moral, o conhecimento moral, tem que estar possuído do conhecimento moral, porque ele estará possuído de pleno amor. Quando ele desenvolver essa postura moral e aplicar, ele está possuído do amor, pleno amor. Então, numa regrinha de matemática, baseados nesses ensinamentos de Jesus, podemos chegar à seguinte conclusão.
conhecimento intelectual e moral em sua plenitude de aplicação. Conhecimento intelectual, moral, tudo de aplicação. É igual qualidade plena. É o que Jesus explicou na parábola. Qualidade plena, né? Que nos leva à perfeição. Quando nós tivermos a qualidade plena pelos nossos atos realizados, seremos perfeitos. A perfeição é igual felicidade. É isso que nós almejamos. Quando formos perfeitos, seremos felizes. Verdadeiramente. Pleno. Plenitude de felicidade. Felicidade é a recompensa da trajetória realizada. Fizemos todo aquele trabalho, né, das várias horas de serviço, dos vários períodos que nós ficamos na Terra, de todo esse processo da reencarnação, da evolução, das sucessivas reencarnações que viemos para a Terra, uma trajetória toda de conquista para chegarmos a essa condição. É a trajetória. Sendo assim, é o pagamento de igualdade para todos. Agora nós entendemos a parábola. O pagamento de igualdade para todos seria exatamente aqueles que teriam desenvolvido o seu trabalho de qualidade. Não importa o tempo de horas que ele trabalhou. Mas, porque nós não fomos criar tudo num dia só, né? Num tempo só. Não importa o tempo que ele trabalhou, mas ele tinha que necessariamente apresentar qualidade no seu trabalho. Aí ele teria pagamento igual ao outro, que também apresentou qualidade no seu trabalho. A felicidade plena de um não será diferente da felicidade do outro. Todos terão felicidade igual. Uma vez atingida a felicidade dele não será diferente da minha. Será a mesma felicidade que ele tiver por ter atingido esse patamar, essa trajetória que ele realizou, será exatamente igual à minha felicidade. Não será diferente. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê um domingo feliz. Muito obrigado. Bom dia.